Você já se perguntou como um único modelo como o Gemini ou o ChatGPT consegue lidar simultaneamente com texto, documentos, imagens, áudio e vídeo, e tudo isso em um único prompt? E ainda por cima ser expert em áreas tão diversas quanto conversar sobre direito, ajudar em cálculo estrutural, falar sobre Copas do Mundo, tudo ao mesmo tempo? Pois é, parece que a IA virou um canivete suíço digital. Mas será que, para responder a um simples bom dia, ela precisa ativar todos os seus bilhões ou trilhões de neurônios e com um gasto colossal de energia, tempo, dinheiro? Ou será que ela tem formas mais inteligentes de lidar com isso? Bem, bem-vindos ao Apêndice 5, Modelos Multimodais e Mixture of Experts, ou MOE, ou Mistura de Especialistas. Eu sou o Anderson do Mundo Hacker e esse vídeo faz parte do livro IA para Engenheiros, desmistificando os seus componentes. Caso você ainda não tenha o livro, o link está aqui na descrição. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Pois é, nós estamos entrando agora no apêndice 5, modelos multimodais e mistura de especialistas. E hoje nós vamos entender como a multimodalidade permite que uma inteligência artificial trabalhe com diversos tipos de entrada e como a mistura de especialistas divide o processamento, tornando a existência da inteligência artificial economicamente viável. Vamos começar com a multimodalidade. Ser multimodal significa que o modelo consegue trabalhar com diversos formatos de entrada: texto, documentos, áudio, imagens e vídeos. Isso não quer dizer que todo modelo faz tudo ao mesmo tempo. Alguns combinam apenas texto e imagem, por exemplo. E muitos modelos tradicionais continuam lidando apenas com texto, e isso é bastante comum. Tudo depende da ferramenta que você está usando. Bom, mas independente de qual seja, o motor interno trabalha de uma forma muito interessante. Para a inteligência artificial, não existe foto, som, vídeo ou imagem, tudo são números. No texto, as palavras são fatiadas e viram tokens. Nas imagens, como já vimos, elas viram blocos visuais, os patches. No final das contas, a câmera e o teclado falam a mesma língua, tudo vira token. E cada token tem o seu embedding, que é aquela ficha técnica que nós vimos no capítulo 2, no apêndice 3. O grande truque acontece no treinamento. O embed da palavra gato e a representação visual da foto de um gato são empurrados para a mesma região matemática. Eles passam a morar no mesmo mapa semântico. Se os números ficam próximos, a inteligência artificial entende que eles representam a mesma ideia geral. Para ela, o som de um miado, a foto de um felino e a palavra escrita são apenas coordenadas matemáticas apontando para o mesmo lugar. Mas o que é a Mixture of Experts, ou MOE, ou mistura de especialistas? Bem, imagine um modelo que a gente chama de denso, de 32 bilhões de parâmetros. Toda vez que você fala um simples oi, ele liga todos os 32 bilhões de botões. É como acender todas as luzes de um estádio de futebol gigante só para ler um livro. Isso é pesado e ineficiente. Na mistura de especialistas, nós dividimos essa rede gigante em blocos menores, os tais especialistas. Porque processar 32 de parâmetros para cada token gerado fica extremamente lento, e são muitos cálculos simultâneos e acaba ficando caro. Mais tempo calculando significa mais energia elétrica gasta, além de uma quantidade absurda de calor dissipada nos servidores. Ao dividir o modelo em especialistas menores, digamos blocos de 8 bilhões, o computador precisa fazer muito menos contas por token. Na prática, a matemática é simples. Em vez de ativar 32 bilhões de parâmetros por palavra, por token, o sistema acorda apenas 8 bilhões. E acredite, economizamos um belo troco com essa ideia. Bem, agora vamos cruzar esses dois mundos, a multimodalidade e mistura de especialistas. Quando falamos em modelos multimodais gigantescos, ou seja, aqueles que processam texto, áudio, imagem e vídeos, acaba sendo praticamente obrigatório ele também ser uma mistura de especialistas. Mas por quê? Porque o mundo real é pesado. Quando você junta texto, visão e áudio no mesmo cérebro, a necessidade de processamento exigida explode. E se esse monstro fosse um modelo denso tradicional,
O custo computacional para simplesmente responder um bom dia com uma foto seria provavelmente proibitivo. Veja, não estamos dizendo que todo modelo multimodal sempre usa mistura de especialistas, mas isso é muito provável, porque faz parte da otimização financeira do processo. É ele que permite a inteligência artificial ter o tamanho de uma baleia, mas a agilidade e o custo de energia de um golfinho. Bem, e por outro lado, e o contrário? Um modelo que usa mistura de especialistas, ele precisa ser multimodal? Aí a resposta é não, de forma nenhuma. Nós dizemos que o multimodal provavelmente usa mistura de especialistas por uma questão de otimização, mas você pode ter diversos cenários que não são multimodais e que podem se beneficiar da arquitetura de mistura de especialistas. Veja, a linguagem humana e a lógica já são complexas o suficiente para exigirem especialização. O Mistral 87B, que é um modelo bem famoso, trabalha puramente com texto, mas usa uma arquitetura de mistura de especialistas. Neste caso, a inteligência artificial usa o roteador para fatiar o texto. Você ganha uma inferência rápida e altíssima inteligência, sem precisar processar uma única gota de dados de imagem ou de áudio. Bom, e aqui eu preciso fazer uma confissão, tá? Eu menti um pouquinho para você. Aliás, praticamente toda a documentação e os vídeos sobre mistura de especialistas contam a mesma mentirinha. Bom, nós dizemos que o modelo tem um especialista de direito, um especialista em matemática, mas nós fazemos isso apenas para facilitar o entendimento do público leigo. Sendo bem sincero, eles não são especialistas. É uma simplificação bonita e até poética. A verdade é que ninguém sabe o que esses programas, ninguém programa profissões como essas lá dentro. A divisão não segue nenhuma norma ou lógica humana. Na prática, é o próprio treinamento matemático que cria essa separação, que visa somente distribuir o peso do processamento. O modelo aprende sozinho a dividir as tarefas. Eles se agrupam em padrões estatísticos tão alienígenas que nós, humanos, nem temos nome para eles. No fundo, esses especialistas estão muito para armários grandes, separados, onde o sistema decide abrir e processar apenas quando precisa do conteúdo deles. Mas quem decide qual armário ou qual especialista vai ter um certo conteúdo? Bem, a chamada camada router ou roteador é que faz isso. E preste atenção no detalhe, ela não lê a frase inteira de uma vez, ela trabalha de forma frenética, token por token. Se você digita uma frase sobre leis de engenharia, a cada palavra ou a cada token processado, o roteador pisca e decide. Este token vai para o especialista 12, esse vai para o especialista 4 e esse token vai para o especialista 8. Os especialistas são selecionados para fazerem o cálculo daquele token exato, enquanto a maior parte do modelo ainda continua dormindo, economizando energia e placa de vídeo. Bem, e a grande vantagem de tudo isso? Você pode então ter um modelo de 1 trilhão de parâmetros de conhecimento total guardado, mas você só vai gastar o esforço, por exemplo, de 10 bilhões para te dar uma resposta na tela. É uma inteligência massiva, mas com um custo computacional muito mais acessível. E como é que o roteador aprende a fazer isso? Bem, ele não é um código fixo tradicional do tipo se isso, faça aquilo. O roteador é feito de pesos matemáticos que aprendem com os próprios erros através do backpropagation. No treinamento, ele é como um estagiário completamente perdido. Usando ainda aquela nossa metáfora de especialistas e de profissões, bem, se o roteador ele manda uma foto de comida, um token de comida para a gaveta de física quântica, o resultado da rede é um desastre. O sistema percebe esse erro e ajusta os pesos do roteador, para que, na próxima vez, ele identifique o padrão de culinária, para a foto de comida, e mande o token de comida para o caminho certo. Existe até uma regra interna chamada load balance, ou balanceamento de carga, onde ela serve para garantir que nenhum especialista sozinho fique sobrecarregado, enquanto os outros fiquem de folga no servidor. Agora, presta muita atenção na maior pegadinha sobre a mistura de especialistas. Pois é, mais uma. A mistura de especialistas não economiza memória, ela economiza cálculo. Como ela escolhe o especialista token por token em frações de segundo,
todos os 32 bilhões de parâmetros precisam estar carregados na VRAM ao mesmo tempo. Se o sistema tentasse buscar o especialista no disco rígido por demanda, subindo e carregando, ficaria absurdamente lento. Mas se é assim, se tudo que tem de estar na memória ao mesmo tempo, qual que é o ganho real que as empresas tanto pregam? Pois é, o ganho não está no armazenamento, está na matemática, na velocidade do custo, no custo do cálculo. Vamos explicar isso usando uma metáfora de biblioteca aqui, tá? Bom, primeiro, a questão do ganho da velocidade. Menos matemática por token, mais rápido. Imagine que na VRAM da placa de vídeo fosse o prédio gigante, a biblioteca, né? E os parâmetros são os livros dentro dessa biblioteca. No modelo denso tradicional, de 1 trilhão de parâmetros, para responder quanto é 2 mais 2, a inteligência artificial é obrigada a ler todos os livros de todo o prédio inteiro simultaneamente, multiplicar todas as matrizes para só então te dar uma resposta. Isso levaria muito tempo de cálculo. Na mistura de especialistas, o prédio gigante continua lá. A VRAM ela continua totalmente ocupada, mas o roteador diz, bem, para esse token do 2 aqui, leia apenas os livros da estante 4. A placa de vídeo simplesmente pula 90% das multiplicações de vetores. Qual que é o resultado? O modelo responde a uma velocidade absurdamente maior. O gargalo da IA não é só uma questão de guardar números, é fazer a matemática com todos eles em frações de segundo. Bem, e tem a segunda questão, que é o custo operacional, ou a conta de luz das Big Techs. Fazer multiplicações de matrizes com 1 trilhão de parâmetros para cada token gerado simplesmente frita os processadores. Isso gasta uma quantidade astronômica de energia elétrica e tempo de CPU. Ou de GPU no caso, né? Se uma empresa atende 100 milhões de usuários usando um chatbot comercial baseado em mistura de especialistas, ele está gastando uma energia elétrica equivalente a rodar um modelo muito menor para cada token. Sem técnicas como a mistura de especialistas e outras otimizações da infraestrutura, escalar modelos gigantes para o público geral provavelmente seria financeiramente inviável. Mas afinal, onde é que o roteador atua nessas coisas todas? Bem, vamos fazer uma nota bem técnica aqui, tá? Na arquitetura Transformer, que usa a mistura de especialistas, o roteador costuma ficar numa camada chamada Feed Forward Network, ou FFN, tá? Que é justamente a parte mais pesada da rede neural. Mas por que nesse ponto? Isso acontece porque os tokens têm de passar primeiro pelo mecanismo de atenção, para conseguirem pegar o contexto da frase. Só depois que eles passam pela camada de atenção é que eles podem ir para a FFN. Isso, em um modelo denso tradicional, a FFN é a matriz gigantesca e monolítica. Todo token que sai da atenção é obrigado a ser multiplicado por essa matriz colossal. Já na arquitetura de mistura de especialistas, os engenheiros pegam essa matriz gigantesca e quebram em pedaços menores, os tais 8 especialistas, por exemplo. E eles colocam no roteador bem ali, na porta de entrada da FFN. O fluxo de dados fica assim, ó. O token da palavra, por exemplo, entra, ele passa primeiro pelas matrizes WQ, WK e WV da atenção, para entender o contexto da frase, a gente viu isso lá no apêndice 3. Esse cálculo inicial é obrigatório para todo mundo, não tem jeito. E em seguida ele vai para a porta da FFN. O roteador olha para a assinatura do token e diz, esse token aqui vai para a matriz de especialistas número 4. O token então é multiplicado apenas pelas matrizes do especialista número 4. As matrizes dos outros especialistas não são usadas. E o processador não gasta um pingo de energia fazendo essa multiplicação delas. Resumo da ópera. O ganho computacional absurdo da mistura de especialistas vem do fato de pular a multiplicação das matrizes da camada Feed Forward Network, da FFN. Eles são essa camada que costuma concentrar a maior parte dos parâmetros, sendo bem pesada para a rede neural. É a camada de atenção, e a camada de atenção continua rodando normalmente para todo mundo, garantindo que o modelo não perca o contexto daquilo que você digitou. Bem, vamos esmiuçar um pouquinho melhor porque a camada de atenção é processada antes do roteador.
Resposta até que é simples, tá? Porque a camada de atenção altera a identidade matemática do token antes dele pedir a direção para onde ele tem de ir. Se o roteador olhasse apenas para o embeding puro, as palavras com duplo sentido sempre cairiam no mesmo especialista, gerando um desastre semântico. Para entender como é que funciona esse contexto da rota, vamos pegar, por exemplo, a palavra manga. Ela pode ser tanto uma fruta como uma parte de uma camisa. Veja, a matemática exata de como a inteligência artificial resolve esse desvio de rota funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, o ponto de partida, que é o embeding puro. Quando você digita a manga da camisa rasgou, o token da palavra manga entra na rede neural com um valor numérico estático, aquele do início, né? Que ele tem. Nós pegamos esse valor nesse momento e jogamos, se jogássemos ele direto no roteador, a matemática dele bateria com o especialista número 1, por exemplo, a parte de alimentos. Por quê? Porque, estatisticamente falando, fruta deve aparecer muito mais vezes no Big Data do que uma peça de roupa. Tudo bem, e aí? Bom, mas lembre-se, antes de chegar à porta da FFN, fica o roteador. Então o token é obrigado a passar antes pelo mecanismo de atenção. Então ele precisa passar pelas matrizes WQ, WV, WK e WV, e lá dentro o mecanismo olha o token manga, pega a palavra camisa, pega rasgou, faz a matemática da atenção, soma, mistura os vetores e injeta de novo o vetor manga. Quando todo esse token sai da camada atenção, ele já não é mais o embeding original de manga. Agora ele é um vetor mutante, um embeding contextualizado. Ele passa a carregar a vizinhança geométrica de roupas e tecidos. Nós vimos isso no apêndice 3, tá? Bom, e agora sim, esse novo vetor mutante chega na porta da FFN. Um detalhe aqui é que o roteador não é uma inteligência separada, ele também é uma matriz de pesos. O que ele faz é multiplicar os seus próprios pesos com esse novo vetor mutante com contexto. E agora, é a vez de pegar o resultado e apontar com maior probabilidade para por exemplo, especialista em frutas. E ao invés de especialista em frutas, o cálculo agora dá match para o quê? Especialista em tecidos, uma vez que manga é manga de camisa. Nesse apêndice, nós procuramos entender duas tecnologias por trás da inteligência artificial moderna. Primeiro, a multimodalidade, como a IA traduz imagem, textos e sons para uma única linguagem matemática, unificando o mundo real dentro do mapa semântico. E segundo, a arquitetura de mistura de especialistas, e como o roteador distribui o trabalho pesado token por token, e como isso torna possível criar um cérebro gigantesco de trilhões de parâmetros e como ele consegue rodar de forma rápida e economicamente viável. Espero que agora, toda vez que você der um simples bom dia para um LLM, você consiga imaginar todas essas engrenagens matemáticas girando por trás da sua tela. Bem, o detalhamento de tudo que eu falei aqui para você, você encontra no apêndice 5 do livro IA para Engenheiros. Se você ainda não tem o livro, acesse o link aqui na nossa descrição e adquira o seu exemplar agora. Bem, e também não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a gente a levar esse trabalho para outras pessoas. Tudo bem? Ah tá, mais uma coisa. No próximo vídeo vamos falar sobre o apêndice 6, onde vamos destrinchar como avaliar e homologar uma inteligência artificial para uso no seu dia a dia. Até lá!